Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Fala galera do YouTube, estamos aí de volta, né? Hoje a gente vai falar sobre oração, né? Lição 6, oração, diálogo com Deus, né? Então eu vou estar orando aqui para a gente iniciar o discipulado, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, por o Senhor me dar a oportunidade, Senhor, de estar ensinando a Tua Palavra, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a ter uma vida de oração, Senhor, te buscar, Senhor, porque a oração tem muito poder, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. E para nós sermos homens e mulheres de Deus, Senhor, é necessário tirarmos tempo de oração, tempo de diálogo com o Senhor, Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e peço a sua orientação, que o teu Espírito guie essa lição, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, galera, vamos retomar aqui o discipulado, né? Lição 6. A lição 6 é oração, diálogo com Deus, né? A gente vai estar tratando esse tema, né? Você se lembra de uma conversa com alguém importante? Como você se comportou com alguém importante? Conversa com meu chefe, né, e tal. Acho que comportei normal, às vezes tinha vez que eu ficava meio tímido, né, mas normal. Introdução. Quando nos tornamos filhos de Deus, sentimos prazer em estar ao seu lado, buscando com mais intensidade a cada dia, né? Então, quando a gente nasce de novo, a gente quer conhecer mais a Deus, né? Seja na palavra, seja na oração, a gente quer estar próximo de Deus, né? Igual a gente já tratou, o nosso espírito tem sede de Deus, né? Então a gente busca ter comunhão com o Espírito Santo. Então, o que a gente conversa com Deus? Conversamos sobre todos os assuntos, falamos de nossas preocupações, agradecemos por tudo que nos fez, buscamos sua vontade para os nossos planos futuros. Isso é oração, né? Então, oração é diálogo, é conversa, né? Oração não é um ritual, né? Não é palavras mágicas, né? Você tem que falar certinho ali, sabe? Oração é diálogo, né? Oração não é ladainha vinda de um cérebro lavado, nem repetições de palavras vazias. Antes, oração é diálogo com o Pai em nome do Filho. E é a fala de um coração sincero e não de um intelecto conduzido, né? Então a gente tem que precisamos ser sinceros com Deus, né? Conversar com Deus, igual você conversa com seu pai, né? Com o seu amigo, né? Deus está aí, ele quer relacionamento, né? Não é assim que Jesus fazia com os discípulos. Então Jesus conversava com os discípulos, trocava ideia e tal, né? Então a gente tem que ser assim com Deus, tem que expor os nossos problemas, nossas falhas, né? Falar, ó Deus, tá acontecendo isso aí, você tá vendo aí, me ajuda, né? Tá vendo aí, pedir orientação, o que que eu faço aí, essa situação, conselho, né? Estratégia. E é assim, a oração é isso, né? A oração torna-se um diálogo, porque através dela mantemos uma intimidade e estreitamos nosso relacionamento com Deus. Ele então responde às nossas indagações e dúvidas, dando paz aos nossos corações. Veja Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro dos corações, né? Então, esse aqui é o que eu costumo chamar isso aqui de testemunho interior, né? Uma direção de Deus para o nosso coração, né? Quando a gente sente aquela paz no coração, testemunho interior. Eu vou só desligar o Wi-Fi aqui que tá ligado, tá? Peraí.
Prontinho. Então a gente tem que orar para receber, para ter intimidade com Deus, tá? Ter uma ligação com Deus, né? E a gente ter direção de Deus, né? Eu falo para você, cara, pessoas que são cheias do Espírito são pessoas de oração, sabe? Porque elas estão ali pegando, né, de Deus, elas passam tempo na presença de Deus, né? A Bíblia diz que nós temos que ser o bom perfume de Cristo, né? Então como é que você fica perto de Cristo ali na oração, perto de Deus, né? Você tem um diálogo com Deus e você sai de lá perfumado, né? Você sai de lá, né, na unção do Espírito, né? Então por isso que pessoas de oração são pessoas cheias do Espírito. Pergunte aos discípulos o que faz um árbitro, né? Um árbitro. Árbitro, ele é um juiz, alguém que decide. Então é isso que acontece quando buscamos a vontade de Deus. Ele fala aos nossos corações através da paz que ele dá, né? Então Deus te dá paz no seu coração, direcionamento. Se não sentirmos paz, é porque ele não está de acordo com a situação. Então a gente não sente aquela paz, né? Então, porque Deus não está de acordo, né? Vejamos outros aspectos da oração, né? Primeiro, objetivos da oração. Então, a oração é uma arma poderosa e imprescindível à vida cristã. Através dela podemos entrar na presença de Deus, exaltar seu nome, glorificar e louvar a Ele por tudo o que Ele é e faz, né? Então, Salmos 34, do 1 ao 4. Vou pegar minha Bíblia aqui. Salmo 34, do 1 ao 4. 4, do 1 ao 4. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Né? Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Né? Então, por isso é importante buscar a Deus, né? Importante buscar a Deus. Tem vezes que Deus coloca a gente até em situação difícil, sabe? Pra gente realmente buscar a Deus. Porque quantas pessoas a gente não percebe, quantas pessoas só se voltam para Deus em uma situação extremamente complicada da sua vida, entendeu? Às vezes a pessoa está numa situação difícil, porque Deus ele está preocupado com a nossa eternidade. A maior preocupação de Deus não é o agora, é a nossa eternidade. Então, às vezes, Deus deixa nós passarmos momentos difíceis agora para a gente se aproximar dele, né? Muitas pessoas chegam à salvação assim, por momentos difíceis, né? Momentos que elas não veem nem mais saída. Aí elas vão e procuram a Deus, né? Procuram a Cristo e chegam à salvação, né? Então, e às vezes Deus permite essas circunstâncias acontecerem. Confessar os pecados, né? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, confissão de pecado também, né? A gente chega diante de Deus para... Geralmente a primeira coisa que a gente faz é confessar os pecados, né? Os erros já vem na nossa mente na hora, né? Quando a gente ajoelha assim, não, perdão Jesus, perdão por isso, perdão por aquilo, né? E a gente quer estar perto de Deus, né? Se purificar, né? Expressar a nossa fé e confiança no Senhor, Efésios 5:20. Efésios 5:20.
Vou ler aqui para nós. Efésios 5:20 aqui, ó. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agradecendo a Deus, né? Expressar nossa confiança, né? Confiar a Deus as nossas necessidades. Mateus 7, do 7 ao 11, né? Mateus 7, do 7 ao 11. Vou ler aqui para nós. Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, né? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, Deus, a gente tem que pedir as coisas para Deus. Eu já ganhei muita coisa, já ganhei várias coisas que eu pedi, sabe? Então a gente tem que pedir bens materiais. Não é errado você pedir bens materiais para Deus, você tem que pedir. Antigamente eu era assim, sabe? Eu falei, não, esse trem, sabe? Deus, esse trem, sabe? Eu não pedia muita coisa material, mas é importante, entendeu? As coisas materiais também são importantes, né? Tipo, você pedir uma casa, né? Você pedir um carro, uma moto, né? Alguma coisa, né? Porque são necessidades hoje em dia, né? Na sociedade, né? Até pra gente fazer a obra de Deus melhor, né? Porque o dinheiro, ele não... Você não pode amar o dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele é bênção. Se você for uma bênção, o dinheiro é uma bênção, né? Na sua vida. Agora, se você for ruim, o dinheiro ele vai potencializar você, né? Vai te potencializar. Então, mas é importante pedir bens, né? Pedir emprego, melhoria de vida, né? Essas coisas, pode pedir para Deus, é válido, né? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Vamos ler aqui, ó. Filipenses 4:6. Mas também não é só pedir dinheiro, né? Que tem gente que, né, só serve a Deus porque Ele dá, né? Você tem que servir a Deus pelo que Ele é, né? E se parecer com Deus, entendeu? Porque Deus não é um Papai Noel, sabe? Não é uma pessoa que tá aí pra resolver seus problemas, né? Entendeu? Não é assim, a fé cristã não é assim. Fé cristã é mais serviço, é trabalho, entendeu? Tem muita coisa para fazer. O Deus precisa de muitas pessoas para fazer a obra dele, entendeu? E tem pessoa que acha que Deus é um Papai Noel. Só vai ali querendo que Deus resolva o problema delas. E o problema de Deus, quem quer resolver, né? A obra de Deus, quem quer fazer, né? Entendeu? Tem Deus, por exemplo, a grande comissão. Quem quer cumprir a grande comissão? Deus deixou lá, ir por todo mundo. Fazer discípulos de todas as nações, né? Pregar o evangelho, né? Quem quer, né? Entendeu? Então a gente tem que saber... Na oração a gente tem que saber dosar as coisas, né? Não é só um relacionamento de barganha. Eu vou ler aqui. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, né? Então, expõe as suas necessidades a Deus, entendeu? Fala, ó Deus, eu quero ter um emprego melhor por causa disso, né? E faça a obra de Deus também, sabe? Se Deus te abençoou financeiramente, entendeu? Faça a obra de Deus, contribua, ajude missões, né?
Faça algo para Deus com o que Deus te deu, entendeu? Porque a gente está aqui para fazer isso, entendeu? A gente está aqui para fazer a obra de Deus. Então faça algo para Deus, entendeu? Não seja arrogante, não se torne uma pessoa orgulhosa, né? Seja humilde, seja uma pessoa gente boa, né? E exponha suas necessidades a Deus. Deus, isso é válido, a gente pode fazer isso. Mas igual eu falei, tudo com decência também. Deus não é um Papai Noel, né? Interceder por outras pessoas. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então a gente tem que orar uns pelos outros, está escrito aqui, né? Sabe qual que é o segredo para você conseguir ter tempo de qualidade em oração? É quando você começa a orar pelas outras pessoas. Entendeu? Quando você começa a interceder, aí sim, aí você consegue ter tempo de qualidade em oração, entendeu? Porque geralmente as pessoas geralmente oram só por elas mesmas, sabe? E o que acontece? A gente não tem tanta coisa assim pra gente falar, entendeu? Se for falar a verdade, porque a gente já sabe o que a gente quer, né? A gente já sabe as coisas. A gente fala rapidão, já passou, né? Mas e quando você começa a orar por outras pessoas? Por exemplo, eu sou líder de pequenos grupos aqui na igreja local, né? E eu oro pelas pessoas, eu oro pelos os liderados, né? Sou líder de adolescentes e eu oro eu também tenho meus discípulos, né? Pessoas que eu discipulo, eu oro pelos meus discípulos, entendeu? E é assim, oro pela minha família, oro pelos meus líderes, meu pastor, né? Por pessoas queridas, entendeu? Oro por missões também, entendeu? Aí, isso faz quando você começa a orar por outras pessoas, faz uma lista de oração, escreve lá, sabe? Você consegue orar 1 hora rapidão, sabe? Tipo assim, você começa a orar e vai orando, passa rapidão, entendeu? Agora, se você orar só por você, é até meio egoísta, entendeu? Você só orar, você tem Deus, o Todo-Poderoso, né? Você, como filho de Deus, tem acesso ao trono de Deus, né? Você pode orar, Deus é poderoso para fazer, Deus opera, Deus faz, e você só ora por você, entendeu? Tanta gente aí, tanto problema que as pessoas têm, né? Tanto problema no mundo, né? Tanta coisa, e a gente só orar por nós, né? Chega a ser um egoísmo. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Orem por outras pessoas, né? Escolham pessoas, orem pela sua família, orem pela sua igreja local, orem pelo seu pastor, orem pelas pessoas. Porque aí você vai ver, você vai conseguir orar muito, muito mais e melhor, né? Então, interceder, né? Lutar contra Satanás, o inimigo de Deus, e frustrar seus planos. Efésios 6, do 12 a 18, né? Efésios 6, 12 a 18. Efésios 6, 12 a 18. Efésios 6, 12. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse é o 6,12, né? Agora o 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, por todos os santos, igual eu falei, a questão da intercessão, né? Se orar por outras pessoas. E a gente orar por... A oração também tem essa questão, né? De orar contra as forças do mal e tal. Se bem que
Não tem guerra entre Satanás e Deus, sabe? Deus é Deus. Satanás é Satanás. Satanás é criatura. Se Satanás pudesse com Deus, ele nem tinha caído do céu, entendeu? Então Deus não tem essa de guerra. Mas a guerra é contra nós, né? Contra a nossa fé, entendeu? Ele tenta acabar com a nossa fé, entendeu? A guerra é contra nós, a igreja, né? Tipo assim, nós que cremos em Deus, o povo de Deus, entendeu? Isso ele tenta acabar com a nossa fé, tenta nos afastar de Deus de algumas maneiras, entendeu? Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Romanos 8:37, né? Então, Satanás tem que ir pro lugar dele, entendeu? Satanás, ele não tem tanto poder como muitas pessoas dizem, entendeu? Deus é muito mais poderoso, Jesus é muito mais poderoso, igual tem uma frase de alguma pessoa diz, eu não sei agora, mas fala assim: o diabo ele é valente, mas perto de Jesus ele é uma moça, entendeu? Porque se ele pudesse, ele não pode, entendeu? Deus já derrotou ele várias vezes, né? Na história a gente vê Deus, né, tirou ele do céu, né, expulsou ele, né, jogou ele de lá, entendeu? Jesus venceu na cruz, entendeu? Jesus venceu ele no deserto, né, entendeu? Então tem que ser, entendeu? Mas é válido, a gente tem que orar, interceder, entendeu? Porque, igual eu falei, ele tenta minar a nossa fé, entendeu? Tenta afastar as pessoas de Deus, né? Isso ele tenta fazer. Então, aí, ó. O que podemos pedir ao Senhor em oração? Então, aí na revistinha você vai ver que você tem que responder, né? Igual aqui, ó. Vendo? B, A e B, né? Aqui, ó, vendo? Você vai ver, ó. O que podemos pedir ao Senhor em oração, né? Então, o que nós vemos lá em Filipenses 1:6? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então, o que a gente pode pedir ao Senhor em oração? Tudo. Entendeu? Você pode pedir tudo. Lógico que Deus não vai te dar coisa, né, que desagrada a Deus, entendeu? Igual ele falou, se o filho pedir pão, ele vai dar uma pedra, né? Se o filho pedir peixe, ele vai dar uma serpente, entendeu? Então, às vezes, você não recebe porque você quer pedir, você está pedindo coisa errada. Então, Deus não vai te dar, porque Deus não é bobo, né? Mas a gente pode pedir tudo. Só que a gente, igual eu falei, é válido pedir bens materiais? E você tem que pedir, entendeu? Mas não é só isso, né? É igual se você falar que seu pai, se chegar pra ele só pra pedir, seu pai uma hora vai acordar e falar: rapaz, só quer meu dinheiro, entendeu? E o seu pai não tá ali só pra te dar dinheiro, não, entendeu? Tá ali só pra te dar coisas materiais. Seu pai tá ali porque ele quer um relacionamento com você, né? Geralmente. Falando de pais bons, né? Ele quer relacionamento com o filho, né? Entendeu? Quer ter aquela intimidade ali entre pai e filho, né? Aquela parceria. Mencione alguns motivos de oração, né? A letra B agora, né? Um motivo de oração, igual eu já falei, intercessão, né? Muito. O vídeo cortou aqui, pessoal, mas eu vou continuar aqui. Igual eu tava falando, intercessão, né? Igual eu falei, orar por outras pessoas, muito válido. Ora por outras causas. Ore por missões, ore pela grande comissão, né? O grande mandamento que Deus nos deixou, pregar o evangelho a todas as nações, né? Fazer discípulo de todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ore por outras pessoas. Às vezes você fala: não, eu estou nessa situação, mas tem pessoa que está muito pior do que você. É só você olhar ao redor. Tem pessoa que está muito pior, entendeu? E Deus tem poder, né, para mudar essa situação. Então, ore por outras pessoas, né? Fazendo isso, você vai ter um tempo de qualidade, você não vai estar sendo egoísta na sua oração, entendeu? Então, faça isso. Por exemplo, lutar contra Satanás, né? Confissão de pecado, a gente falou, né? Confessa o pecado a Deus. E outro, o pecado tem que ser confessado a Deus e
a sua liderança também, entendeu? Eu creio dessa maneira, tem que ser confessada a liderança, por exemplo, eu sou um líder, eu vou lá e peco. Aí eu vou lá e confesso para Deus, né? Tinha aquele pecadão cabeludo. Eu sou um pastor, né? Aí eu vou lá e faço aquele pecadão cabeludo. Aí depois eu vou lá e prego para as pessoas, né? E tal, tá, moço, entendeu? Então a gente tem que confessar a nossa liderança. A liderança eclesiástica que Deus constituiu para isso, para estar fazendo isso, entendeu? Você confessa que é seu pastor, se você for necessário ficar de prova, você fica, entendeu? É dessa maneira, né? Então tem que confessar diante do homem também. Eu creio dessa maneira. Mas Deus perdoa, entendeu? Mas eu falo assim, se você quer, né, que não é, eu creio que não é certo, né? Entendeu? Se você pecou, você tem que confessar. Por exemplo, o pastor que adultera, né? Ele tem que ficar um tempo ali ele tem que ficar de advertência, sei lá, tipo assim, sabe? Ele fica um tempo afastado, entendeu? Tem que se recuperar, entendeu? Então é dessa maneira. Então a gente tem que confessar, né? Com a nossa liderança. Eles estão lá para isso, entendeu? Menciona alguns motivos de oração. Mateus 6, do 10 ao 13. Vou ler aqui. Mateus 6, do 10 ao 13. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o que a gente tem que fazer? Tem que orar para que venha o reino de Deus. Onde Deus reina? Nos corações arrependidos. Eu já falei isso no discipulado. O reino de Deus já é e ainda não. Deus reina no coração de quem se arrependeu, e o reino de Deus vai ser estabelecido quando Jesus voltar, né? Ele vai estabelecer o reino, entendeu? E aí quem não se arrependeu, quem não quis se reconciliar com Deus, e, né, infelizmente vai ir para o inferno, entendeu? Porque o inferno existe, é uma realidade, entendeu? Deus veio, se fez carne na pessoa de seu Filho, morreu na cruz por nós para nos dar salvação. O que Deus podia fazer para nós, Ele fez, né? Deus, Jesus está ali, Ele deu sangue para perdoar o pecado, entendeu? Só que cabe a nós nos arrepender e voltar para Deus, né? Se a gente não quiser, infelizmente, no final, entendeu? Deus vai estabelecer o reino. Quem rejeita o rei, que é Cristo, consequentemente rejeita o reino. E Deus vai estabelecer o reino de qualquer maneira, entendeu? Então, quem quiser ficar fora, vai ficar fora. E quem ficar fora vai ir para o inferno, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque Deus tem que estabelecer o reino. Deus vai criar novos céus e nova terra onde habita a justiça. E quem não se arrepender e não quiser ir para o lado da justiça, entendeu? Vai ir para o lado para onde a injustiça tem que ir, que é para o inferno, entendeu? Então vem o reino. Como é que o reino vem? Ide por todo mundo, pregar o evangelho de todas as criaturas, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar os mandamentos, entendeu? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa maneira que o reino vem. Então ore pela grande comissão, né? Ore por missões. Ore pela pregação do Evangelho, ore pela liderança eclesiástica, ore pelos pastores, pelo seu pastor, ore pelos missionários, ore por pessoas ao seu redor que estão lutando, fazendo a obra de Deus, ore por você, ore, né? Ore, interceda pelas pessoas, né, que estão perdidas, para que elas não se arrepender, entendeu? Deus tem poder, a oração tem poder. Então faça isso, né? Para que o reino de Deus venha, né? Olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então o que é? A necessidade, na sua necessidade material também, entendeu? Ó, Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero estudar. Deus, eu quero mudar de vida, né? Isso não é errado, você pode orar por isso, né? E Deus é poderoso para fazer. Deus te dá a oportunidade, né, de abrir várias portas, entendeu? Mas não é só isso, né? Tem gente que quer Deus só porque Ele dá. É igual a palavra dos 10 leprosos lá, né? Jesus curou 10 leprosos lá. Só um voltou para agradecer, entendeu? Os outros só queriam Deus para resolver o problema deles. E o problema de Deus? Qual que é o problema de Deus? Salvação da humanidade, entendeu? E a grande comissão que Deus deixou para fazer? Quem quer fazer, entendeu? Quem quer discipular vidas, né?
Quem quer pregar o evangelho, entendeu? Pessoas geralmente não querem, elas só querem resolver o problema delas, né? E Deus resolve, mas e depois, né? Você vai seguir a Deus, né? Você vai seguir a Cristo? Ou você vai parar, né? Então, a gente tem que servir a Deus, né? 12. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a gente tem que perdoar as pessoas também, entendeu? Se você tem mágoa com alguma pessoa, você tem que pedir perdão, entendeu? Isso aí já é um bloqueio no mundo espiritual. Você tem que pedir perdão, não pode ter mágoa com ninguém, entendeu? Peça perdão. Então 13 aqui, ó. 13, ó. Não nos induzas à tentação, ou seja, livra-me da tentação, né? Livra-me do mal, livra-me de ser tentado, livra-me do pecado, né? Livra-me das coisas que vão me afastar do Senhor, né? Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal, livra da maldade, né? Do homem mau, proteção, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, exaltação de Deus, né? Reconhecer quem Deus é. Entendeu? Adoração. Você foi criado para adorar a Deus. Para cultuar a Deus, né? Para se alegrar em Deus. Entendeu? Então, a oração tem que ser um momento legal, cara, sabe? Não tem que ser uma coisa chata, uma obrigação, um trem chato. Isso aí quem faz é nós, entendeu? A oração tem que ser legal. Falar, oh Deus, estou aqui. Mesmo que seja situação difícil, moço. Entendeu? Nossa vida é assim. Jesus, lá no Getsemane, Jesus chorou, moço. Entendeu? Nossa vida não é só mil maravilha, não. Né? Chega e Deus, oh Deus, tá ruim hoje mesmo, tá de jeito, tá difícil. Se tiver pecado, não, Deus, pequei, me perdoa, né? Faz o que tem que fazer. Fala, oh, confessa com seu pastor, com seu líder. Fala, oh, pequei, você me ajuda a vencer isso aí. Entendeu? E bola pra frente, velho. Não fica com tristeza, não. Isso aí, entendeu? Se alegra na oração. Porque Deus, se a gente erra, moço, Deus, a Bíblia diz que Deus perdoa o pecado, entendeu? Isso não é pra gente pecar, mas é pra gente saber que tem solução, entendeu? A Bíblia fala pra gente imitar Jesus, né? Seja imitador de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. E Mateus 5,48 fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A gente tem que se esforçar para isso, entendeu? Tô falando que não é desculpa para você pecar. Só porque Deus perdoa você vai ficar pecando. Não, mas não se desespera também, entendeu? Deus perdoa os pecados. Né? A oração tem que ser um momento ali de ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Seja você mesmo, seja sincero. Fala, Deus quer sinceridade, moço. Entendeu? Deus não quer coisa fingida, não. Dessa maneira que tem que ser nossa relação com Deus. Olha, então, motivos de oração. Para que venha o reino, para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Pedir o pão, o sustento, né? Perdão de pecado, né? Para se livrar das tentações, do mal, né? Olha, ó, em Mateus 6,7, Jesus diz que ao orar não devemos usar de vãs repetições. A oração é comunhão com Deus. Ela deve ser um horário regular na vida de um cristão que caminha segundo o Espírito Santo. Então você tem que orar todo dia, entendeu? Você tem que ter seu momento com Deus. Tem várias pessoas hoje que, infelizmente, cara, elas não oram, não lê a Bíblia, só pega na Bíblia na hora do culto. Isso é uma vergonha, moço, entendeu? Como é que as pessoas querem vencer desse jeito, a vida espiritual, entendeu? Sendo que tá a carne aí, tá o mundo aí, tá o Satanás aí, e a pessoa só pega a palavra de Deus na hora do culto, não lê a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus, não ora, não tem momento de oração, entendeu? Não quer saber de Deus, moço, entendeu? Vai ali no culto, às vezes vai porque gosta de estar ali no meio do povo ali, mas não tem vida com Deus dentro de casa, entendeu? Não tem comunhão com Deus, não busca a Deus, não ora, não jejua, não faz nada, entendeu? Então não pode ser assim, a gente tem que ter nosso momento com Deus todo dia.
ler a Bíblia, tem que estar lendo a Bíblia direto. Tem gente que passa 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia inteira, é uma vergonha, entendeu? Então, leia a Bíblia, pega a palavra de Deus, vai ler, moço, entendeu? Vai orar, moço. Tira um tempo de oração, ora por você, vai interceder pelas pessoas, entendeu? Que vida, Deus não nos criou para viver uma vida miserável, não, moço. Nós somos filhos de Deus, entendeu? A Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade. Então, cumpra o seu papel, entendeu? Como filho de Deus. Ore. A oração tem muito poder. E aí tem pessoa que não usufrui, não conversa com Deus. Deus está aí. Quando você começa a orar, cara, Deus começa a falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Eu já tive experiência de ouvir a voz de Deus nítida, sabe? Deus falar comigo assim, igual eu falo com um ser humano. Eu já tive experiência assim, mas por quê? Porque eu oro também, eu falo com ele aí, né? Então chega um momento que Deus fala com você também, entendeu? Você vai viver experiências sobrenaturais com Deus. Se você tiver uma vida de oração, você vai ser cheio do Espírito Santo. Então, ore, não desperdice esse benefício, né, que Deus te deu. Quando nos referimos à oração, a maioria das pessoas logo pensa em longos períodos de solidão no seu quarto. Claro que é maravilhoso se isso acontecer, mas há ocasiões em que não podemos parar o trabalho para orar. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz que devemos orar sem cessar, né? Então a gente tem que estar orando. Então, seu trabalho, se tiver um tempinho ali, você está de boa, fala, vai trocando uma ideia com Deus ali, entendeu? Seu pensamento ali. Não, mas você tem que focar, entendeu? Você tem que focar no seu trabalho. Não pode ser aquela coisa louca também, sabe? Mas se tiver de boa ali, fala, Deus, eu oro por uma pessoa, por exemplo, assim, eu estava trabalhando, eu tinha uma técnica, assim, ó. Essa oração, sabe, no serviço, assim, de boa, parte da manhã, eu orava pra mim, meus pedidos pessoais, minha família, minhas coisas, entendeu? E a parte da tarde eu orava pelos adolescentes, né? Que eu sou líder de adolescente, eu orava pelo céu de adolescente, eu oro pelas pessoas intercedendo, entendeu? Então tem estratégia de oração, entendeu? Então, sempre orar, jamais... Cortou de novo aqui, galera. Meu celular tava com a memória meio cheia. Já deu uma esvaziada agora. Eu creio que agora vai dar pra continuar normal. Com o tempo a gente vai melhorando isso aí, né? Então, sempre orar e jamais desanimar, né? Jesus ensinou isso. É Lucas 18:1. Lucas 18:1. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Igual eu estava comentando com vocês, né? Sobre o que o inimigo tenta fazer. Ele tenta desanimar a gente, né? Desfalecer a gente, entendeu? Quando a gente está, às vezes... Entendeu? Ele tenta ficar fazendo isso aí, entendeu? A gente desistir, a gente, sabe, não querer saber de Deus mais, né? Ataca a nossa fé, entendeu? Então a gente tem que orar sempre, entendeu? Porque sempre ter comunhão com Deus, mesmo que tudo esteja difícil, continue, Deus vai falar com você, as coisas vão mudar, né? Mas a gente tem que mudar também. Uma coisa que eu tenho aprendido é que para as coisas mudar, a gente tem que mudar, né? Entendeu? 2. Quando devemos orar, né? Os heróis da fé tinham momentos regulares de oração. Leia o Salmo 55:17 e responda: quando Davi orava? Então eu vou ler Salmo 55:17, né? Sobre Davi, né? Esse grande homem de Deus, né, que foi Davi. Salmo 55:17 fala assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz, né? Então Davi, ele orava muito, né? De tarde, de manhã e ao meio-dia, então ele sempre tinha seus momentos de oração, né?
Veja o caso de Daniel, Daniel 6:10, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, né? Então, deixa eu ver o contexto aqui, peraí. Só para eu pegar um pouquinho aqui o contexto. Então, isso aqui foi aquela... Então, foi aquela petição, né, que eles assinaram para ninguém orar a outro Deus, né, e barulhar o rei lá, né, porque tentaram armar uma armadilha para Daniel, né, para Daniel ser jogado na cova dos leões, né. E o que Daniel fez? Ele parou de orar? Não, ele orou, entendeu? É igual eu falei, o inimigo ele tenta, sabe, fazer a gente desfalecer, entendeu? Daniel podia ter desfalecido aqui, moço. Entendeu? O rei assinou lá, não podia orar mais, entendeu? Quem orasse ia ser jogado na cova dos leões. E Daniel foi jogado, né? Você conhece a história, né? Foi jogado na cova dos leões, e os leões não comeram ele, né? E depois o rei mandou jogar quem fez a armadilha para ele na cova dos leões, entendeu? E às vezes acontece isso com a gente passa por situação difícil, sofre ataque espiritual, né? O inimigo vem, tenta acabar com você mesmo, com a sua fé, entendeu? Mas você não pode desfalecer, tem que continuar, né? Então Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Né? Então Daniel continuou orando, 3 vezes ao dia ele orava, entendeu? Se punha de joelhos. Uma dica que eu posso dar para vocês, assim, ter uma vida de oração. Cara, a gente é a correria do dia a dia, sabe? Se você conseguir orar muito, é bom também, mas assim, jovem, eu aconselho você ao quê? A gente tem que tirar um tempo pra gente estudar, sabe? Um período da nossa vida, pra gente ser alguém na vida. Entendeu? Se você conseguir ter 1 hora de oração por dia, ou então você tem 1 hora de momento com Deus, você pega ali 20 minutos da palavra, né? E 40 de oração, entendeu? Porque a vida nossa é muito corrida, cara. É mais jovem, tem que estudar, tem que, sabe? E realmente a gente tem que estudar mesmo, entendeu? Então, se você conseguir fazer isso, é igual eu trabalho, né? Por enquanto estou estudando só teologia, mas eu quero fazer outra faculdade também. Eu estudo programação também de computador, sabe? E uma dica que eu dou pra vocês, cara, se vocês puderem fazer, é assim, ó. Chega do seu serviço, toma seu banho, daí você come alguma coisa ali, lanche, já tira seu momento de oração, entendeu? 1 hora ali na presença de Deus, leitura da palavra, oração, entendeu? E depois você vai fazer suas coisas, de noite você faz aquela oração só pra você trocar uma ideia com Deus mesmo e dormir, entendeu? Porque é bem melhor do que você deixar pra fazer no final, já tá cansado, sabe? Faz antes, é bem melhor, entendeu? Uma dica boa que eu dou, hora de manhã também, né? Tipo assim, você acorda, fala com Deus ali um pouquinho, às vezes lê algum versículo, né? Entendeu? Ouve um louvor, né? Eu falei sobre isso também na live lá, os 5 princípios, né? Pra viver uma vida de santidade, né? Depois tem no canal aí, ficou muito legal aquele estudo, depois vocês podem acompanhar lá. Então, isso aí, né? Quando devemos orar, né? Tem um momento regular de oração, né? Vai no monte, se você tiver um monte na sua cidade, vai no monte, né? De vez em quando eu também tenho que ir, faz um dia que eu não vou, eita, mas tenho que esforçar pra voltar, tá indo direto. É bom ir no monte, ter contato com a natureza, sabe? Você fica ali, você sai um pouco desse negócio, você fica lá, só você e Deus ali, só a calmaria, só o barulho dos pássaros ali, é muito bom mesmo.
3. Princípios sobre a oração. A finalidade da oração é que o nome de Deus seja glorificado através de Jesus Cristo. João 14, 13. João 14, 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, é importante a gente testemunhar também o que Deus fez, né? Se Deus te curou, testemunhe. Se Deus te usou de alguma experiência com Deus tremenda, testemunhe, né? Fala, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, a luz é para iluminar, né? Então a gente tem que testemunhar, né? A gente tem que falar de Deus, as maravilhas de Deus para outras pessoas, né? Deus tirou situação difícil, testemunhe. Às vezes a pessoa está lá na mesma situação que você, lutando contra o mesmo pecado, contra a mesma luta, e você testemunha e fala, não, cara, o cara venceu, eu vou vencer também, eu consigo, entendeu? Aconselha as pessoas, ajuda, né? Então aí, ó. Mas existem alguns princípios que devemos observar para que ele responda a nossa oração, né? Então, qual a primeira atitude, né? Veja João 9. O que é João 9? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confissão de pecado, né? Então, confesse o pecado diante de Deus, né? A Bíblia diz em Provérbios 28, 13. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, confesse o pecado, né? Lute para largar o pecado, né? Nossa vida cristã é essa, lutar contra o pecado, né? E a gente vai vencendo ele, a gente tenta de um jeito, a gente vai tentando estratégia nova até que a gente vence. Aí você vence um pecado, aí vem outro pecado para você lutar, e a vida cristã é de jeito. A gente vive um processo de transformação, né? Vamos ver aqui, ó. Como devemos nos portar? Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Então, Deus é excelso, altíssimo, né? Mas ele atenta para o humilde. Então, com humildade, né? Aí, ó. Com humildade, Deus abomina estrelismo. Só há uma estrela que é Jesus. Então, cuidado com o estrelismo. Cuidado com essas pessoas estrelistas, né? Porque nós é uns merda, velho. A verdade é que nós é uns merda, entendeu? Por isso nós precisamos de Deus, entendeu? Toda pessoa precisa de Deus. Existem dois tipos de pessoas no mundo, assim. 3, na verdade. As que adoram a Deus, as que adoram falsos deuses e as que adoram a si mesmas, entendeu? A pessoa que adora a si mesma, por mais que ela seja uma pessoa legal, ela sabe lá no fundo dela que ela está ocupando um lugar que não é dela, entendeu? E nós, o ser humano, nós temos nossa natureza caída. Somos seres falhos. Nós somos uns merda, velho. Sério mesmo. Nós precisamos de Deus, da graça de Deus, de Jesus. Entendeu? Então, seja humilde, se coloque no seu lugar. Mas ser humilde também não é ter complexo de inferioridade, não, entendeu? Nós somos... Aqui ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Às vezes um ocupa função diferente, tendo que respeitar isso, sim, mas nós somos... nós temos que colocar nosso lugar diante de Deus. Deus é Deus, nós somos nós, entendeu? Reconheça quem você é, entendeu? Seja humilde, entendeu? A maneira como agir ao fazer as nossas orações, Mateus 7, do 7 ao 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, insistência,
Não desistir, orar, continuar clamando, entendeu? Gente, é isso que tem que ser a nossa vida de oração. Você precisa de um milagre, de uma cura. Continua orando, entendeu? Continua pedindo, entendeu? Deus tem poder para fazer, Deus faz, cara. Deus cura, entendeu? Deus opera milagres. Então, continua. 2 condições para que a oração seja respondida. Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. 21, 22. Tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, tem que crer para receber. E eu creio que é impossível crer contra a vontade de Deus, porque é Deus que dá a fé. A fé é um dom de Deus. E por isso que às vezes a pessoa não recebe, porque não tem como ela crer se não for da vontade de Deus, entendeu? A Bíblia fala... quer ver um versículo aqui? Ó, lá em Tiago 4. Ó. Tiago 4, 2 ao 3. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, muitas vezes não recebe por causa disso, entendeu? Está pedindo mal, entendeu? Deus não vai dar. E não tem como você crer contra a vontade de Deus, porque a fé vem de Deus, Deus que vai te dar, Deus que dá a fé, entendeu? Eu creio dessa maneira, você só vai crer se for da vontade de Deus. E a Bíblia disse, tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Mas como você vai crer? Se for da vontade de Deus, você vai crer, se não for, você não vai crer. Entendeu? Crer em Jesus, né? De 1 João 5,14. 1 João 5,14. João 5,14. E essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Entendeu? Então tem que ser segundo a vontade de Deus. Como é que pode o filho pedir pão e Deus dá uma pedra? Como é que pode pedir peixe e Deus dá uma serpente? Então tem que ser da vontade de Deus. Em nome de quem devemos orar? João 16, 23. João 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Por que em nome de Jesus? Porque Jesus é o mediador. 1 Timóteo 2,5, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, em nome de Jesus, porque, igual eu falei, nós somos uns merda, velho. Nós somos pecador, faz sujo. Entendeu? Pecador, nós somos pecador. Precisamos do sangue, precisamos do mediador, o sangue que purifica, que é o sangue de Cristo, que pagou, se deu o nosso lugar na cruz ali. Entendeu? Então por isso nós temos que pedir em nome de Jesus. Quando você vai expulsar um espírito maligno, você ora como? Sai em nome de Jesus. Por quê? Porque nós somos uns merda. Entendeu? Mas Jesus é Jesus. Jesus é Deus encarnado. Entendeu? É Deus que se fez carne. Então por isso nós oramos em nome de Jesus. Entendeu? Em nome de Jesus. Né? As razões pelas quais a oração não é respondida, de acordo com Tiago 4,3, né? Igual eu li agora, eu vou ler aqui de novo. Tiago 4,3. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Entendeu? Porque está pedindo mal, está pedindo para coisa que não é de Deus. Coisa que não é da vontade de Deus. Deus não vai dar, entendeu? Deus não é bobo, não. Isaías 59, do 1 ao 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, vamos ver aqui, pecado, fazendo separação, igual eu falei, tem que tomar cuidado com o pecado, entendeu? Pecado, se pecou, tem que confessar para a liderança, eclesiar, tem que, não pode ficar encoberto o pecado, né? Tem que confessar, buscar restauração, né? O perdão de pecado tá aí pra gente, Deus perdoa, só que a gente tem que fazer nossa parte também, né? Tem que ser verdadeiro, confessar o pecado, entendeu? Dessa maneira. Iniquidade, o que é iniquidade? Prática pecaminosa, entendeu? Vive no pecado, entendeu? Não quer largar o pecado, então Deus é santo, cara, entendeu? Pessoa que não se esforça para largar o pecado, essa é a pessoa que vive em iniquidade, não está nem aí para Deus, moço. Entendeu? Jesus falou, se me amardes, guardarei meus mandamentos. E a pessoa não quer o mandamento, ela quer Deus para resolver o problema dela, entendeu? Quer Deus como um Papai Noel. E Deus não é assim, entendeu? Às vezes Deus até resolve uma vez, para ver se a pessoa ela amolece o coração e segue a Cristo, mas aí, entendeu? Igual os 10 leprosos lá, Deus curou 10 e só voltou um para agradecer. Entendeu? A pessoa quer de jeito com Deus, moço. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Nossas orações não devem ser centradas em nós mesmos. Senhor, me dê, me ajude, abençoe minha família, meu marido, meu gato, meu periquito, meu papagaio, minha, por amor de Jesus. Amém. Entendeu? Igual eu falei, a oração não é só sobre nós, tem a oração de intercessão. Tem várias coisas mais importantes em jogo. Tem a questão da grande comissão. Tem a obra de Deus a ser feita, né? Tem pessoas aí perdidas. E a gente só ora, a gente chega para orar e só ora para nós mesmos, entendeu? Tá errado, entendeu? Tem que orar por outras pessoas, por isso você não consegue orar muito tempo, entendeu? Porque tá orando errado. A oração torna-se uma espécie de lâmpada do Aladim. Tem pessoa que acha que Deus tá ali só para resolver o problema dela. Depois que Deus resolve, ela vaza fora, não quer saber de Deus, não quer saber do mandamento. Você sabe qual foi o maior milagre de Jesus? Foi o ensino dele. Ensinar as pessoas a viver uma vida de justiça, uma vida íntegra, uma vida que faz o bem. Esse foi o maior milagre de Jesus, entendeu? Mas Deus tem poder para fazer milagre, Deus continua tendo poder, mas assim, o Evangelho não é só isso, o Evangelho é para gerar transformação no ser humano, o ser humano se tornar uma pessoa, se voltar para Deus, né? Entendeu? O reino espiritual não funciona assim. Use a oração de acordo com as instruções bíblicas e receberá tudo o que pedir, desde que esteja dentro da vontade de Deus. Igual eu falei, não tem tudo que pedir em oração, crendo recebereis, mas como você vai crer contra a vontade de Deus, se é Deus que te dá esse poder de crer, entendeu? Essa capacidade de crer é Deus que te dá. Se não for da vontade de Deus, você não vai crer, entendeu? E você não vai receber. Conclusão. O maior exemplo de oração é aquele feito com todo o coração, sem rituais religiosos. Oração é diálogo, é intimidade, é comunhão, né? É falar com Deus. Deus quer ser Deus é seu pai, ele quer ser seu amigo, ele quer ter relacionamento com você. Você foi criado para isso, cara. Nosso maior exemplo de relacionamento com o Pai é Jesus. Observe algumas características de sua vida de oração. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. Entendeu? Vai no monte, vai no lugar e fique ali só com Deus. Entendeu? Muitas pessoas vão ao monte, em vez de ficar só com Deus, fica conversando, às vezes falando coisa que não devia.
Fique a sós com Deus. Vai orar. Vai ter comunhão com Deus. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né? Jesus tinha sede de Deus, ele queria estar com o Pai, porque ele sabia que o melhor da vida cristã é a intimidade com o Pai, é você ter relacionamento com Deus. Marcos 6:41, levantou os olhos ao céu e abençoou, né? Deixa eu ler o contexto aqui, né? O contexto. Marcos 6:41. Marcos 6:41. Marcos 6:41. E tomando ele 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Então Jesus abençoou, era grato pelo alimento, né? Abençoou Deus, obrigado, Senhor, por esse alimento. Agradeça a Deus seu momento de refeição, às vezes você chega ali e já come de uma vez. Ora, fala, ó Deus, obrigado por esse alimento, Deus, seja grato, né? Consagre o alimento ao Senhor, às vezes você não sabe onde é que veio isso aí, né? Consagre o alimento a Deus, fala, ó, consagre a Ti esse alimento aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ore, ore. Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Você já passou uma noite em oração? É bom, cara. A sua semana é diferente, sabe? É diferente. É um desafio. Eu falar pra você que é fácil, não é, mas assim, eu falei, a questão, como você passa uma noite de oração, é intercessão, ore por outras coisas, né? Coloque a adoração na sua oração, entendeu? Fique ali em comunhão com Deus, sabe? Então é bom a gente fazer isso de vez em quando, né? Tirar esses momentos. É muito bom, cara, sabe? Faça isso. Eu já fiz isso algumas vezes, sabe? É muito bom mesmo, é muito bom. Quando estamos passando por alguma dificuldade e não temos força para lutar sozinhos, devemos pedir ajuda em oração. Mateus 18:19. 18:19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Então, peça ajuda em oração de passando dificuldade, né? Pede ajuda do líder, alguma pessoa de confiança aí, peça ajuda em oração. Se há um poder tremendo derramado quando 2 pessoas oram, imagine a igreja toda levantando um clamor por um pedido específico. Veja um exemplo desse tipo de oração em Atos 4:24-31. Atos 4, do 24-31 aqui, ó. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Quando disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos
e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, né? Então há um poder tremendo quando a igreja levanta um clamor, levanta-se em oração, né? É igual as vigílias hoje em dia, cara, sabe? Muito pouca oração, infelizmente, sabe? A pessoa, sei lá, vai pra vigília, tem a pregação lá, a vigília, sabe? Vigília, nada contra, mas assim, cara, vigília tinha que ser a oração, cara, né? Aí ora muito pouco, então eu creio assim que não é correto, sabe? Lógico, podia ter uma palavra ali, rapidão ali, às vezes um louvor ali rápido, mas assim, é oração, moço. Coloca o povo para orar, para clamar a Deus, o poder de Deus vem, moço, né? Às vezes as pessoas, elas querem fazer os treinos para agradar as pessoas, sabe? Fazer a metodologia de culto, moço. A gente tem que agradar a Deus. Quando a gente agrada a Deus, Deus sabe agradar o povo, né? Agrada a Deus, que Deus vai agradar o povo, né? Alguns até dizem que de madrugada a fila é menor, né? Claro que isso é força de expressão. Mas se oferecermos nosso momento mais tranquilo, um tempo dentro de nosso período de descanso para adorar a Deus, certamente Ele se alegrará com isso. Muitas pessoas se perguntam por que tenho acordado de madrugada. Se você acorda de madrugada e não consegue dormir, é para você orar, cara. Deus está te acordando para orar. Não estou ansioso, preocupado. O que será? Você pode estar certo que é Deus acordando você para que o busque em oração, né? Então Deus te acorda para você orar, interceder por vidas, por pessoas. Você acorda de noite e não sabe, meu Deus, eu não estou conseguindo dormir. Fica revirando, você levanta, você dobra o joelho e vem alguma pessoa na sua mente. Ore, Deus está te pedindo para orar, entendeu? Atividades da semana. Faça uma lista de motivos pelos quais você pode agradecer a Deus e faça outra lista de pedidos para que você comece a orar hoje mesmo. Faça lista, tenha organização. Para você ter um momento de oração de qualidade, pega um papel, escreve ali seus liderados, seus discípulos, pessoas, sua família, pessoas que você quer que sejam salvos, que Deus está colocando você para orar. Ore pelas pessoas, para de orar só para você. Ore por outras coisas, por missões, ore pela grande comissão, ore pelos pastores, missionários, homens de Deus, que estão aí para fazer a obra de Deus, né? Instrua os discípulos, não dê para Deus o tempo que está sobrando. Dê a melhor hora do seu dia, o horário do seu programa de TV favorito, o período que você joga conversa fora. Ofereça ao Senhor o horário nobre da sua vida. Assim, como eu falei, não deixa para fazer no final do dia, sabe? Se puder, se der para você, faça antes. Lógico, se não der, faça depois, mas sabe? Entendeu? Tenta ter um tempo de qualidade, tenha estratégia. Então, tá aqui pedindo para orar pelo discípulo, né? Ore por mim, você tá acompanhando a série, ore por mim, preciso da sua oração. A oração tem poder demais, cara. Demais da conta, se você orar por mim, eu te agradeço, viu? Sério mesmo. Então, ore por mim, se você quiser que eu ore para você, deixa seu nome aí no comentário, eu oro, entendeu? Ore pela conversão das seguintes pessoas aqui, ó, tá pedindo aqui no discipulado, não? Então, coloque aí pessoas, ó, quero que tal pessoa converte, ore. Versículo para decorar, Jeremias 33:3, fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né, que não conheces. Então o que é isso? Começa a orar para você ver. Você vai saber o que é isso aqui. Moço, Deus começa a falar com você, cara. Você vai ouvir a voz de Deus, coisa de loucos. Coisa de louco, né? Tipo assim, não, mas é uma coisa espiritual, sabe? Uma coisa muito doida, né? Você ouvir Deus falando com você, Deus fala com você assim, fala, meu Deus do céu, que doideira, né? Então é muito bom mesmo, né? Tem uma vida de oração. E é isso aí, galera. A gente encerra aqui mais uma lição, né? Creio que foi de muito aprendizado. Vou estar orando aqui para encerrar. Perdoa aí os cortes, sabe? É porque o celular tá com a memória cheia e a gente vai melhorando isso aí gradativamente.
Mas obrigado aí pra você ter visto o vídeo, tá acompanhando a série aí. Tem uma vida de oração, isso é muito bom, sabe? Ajuda muito a gente. E conheça a palavra também, é importante você conhecer a palavra, você orar corretamente, sabe? Né? E é isso aí, tem uma vida com Deus, né? Vou orar aqui para finalizar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai Santo, Pai Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma lição, Senhor. Dê força, Pai, para continuar fazendo essa série, Senhor. Senhor, fortalece cada um que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, Senhor, que eles venham ter a vida de oração, Senhor, fortalece minha vida de oração também, Senhor. Que a gente venha usar essa poderosa arma espiritual que o Senhor nos deixou, Senhor. Que a gente venha ser instrumento do Senhor nessa terra, Senhor. Que a gente venha ter relacionamento, não tratar o Senhor como um Papai Noel, Senhor, sabe? Mas a gente venha ter relacionamento com o Senhor como um pai e um filho, Senhor. Ter uma parceria, Senhor, ter uma amizade grande, Senhor, intimidade, Senhor, né? E muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos ouvir nossas orações. Obrigado, Senhor, pelo perdão na cruz dos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, fortalece cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, galera. Até a próxima lição, então, hein? Falou!